Deus abençoe, pessoal. Oh, Deus de poder e glória, Deus santo, digno de toda honra, todo louvor, se faça presente nessa ministração, me use pela sua misericórdia, adentra cada coração, destapa os ouvidos espirituais, aracababaeba. Toma, meu Deus, a mente, toma, meu Deus, o entendimento, toca, Senhor, no mais profundo da alma dessa pessoa, que essa pessoa, meu Deus, possa, meu Pai, se renovar, possa, meu Deus, se fortalecer através do que vai ser falado aqui, que até uma criança de 5 anos possa entender o que eu estou falando. Oh, Deus, me dá simplicidade no falar, me dá humildade, Espírito Santo. Me usa, meu Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Olha, então, vamos ler, tá? 1 Tessalonicenses 1:3 foi sorteado aqui, tá? Esse versículo. E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus, né, tem para falar em cima de um versículo. Na verdade é um versículo, mas vai surgir um assunto conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Espírito Santo. Aí fala aqui, ó: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês o fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse foi o versículo que eu sorteei aqui no iPhone. Aí esse versículo, né, ele tá deixando bem claro, né, a fé e a vida dos Tessalonicenses, tá? E o que ajuda quando você tem fé, né, você tem uma vida, né, motivada pela esperança em Jesus Cristo. Como assim? Vamos lá, vamos ler de novo, que é dentro do versículo que a gente vai entender, ó. Ele fala aqui, eu vou até ler o 2 para dar um entendimento melhor. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Aí ele vai e fala, ó: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai. Então ele vai em oração e lembra a Deus, né? Ele fala, lembra o quê? Como que é a fé, né, viva dos Tessalonicenses. Como é a vida de fé, de obra dos Tessalonicenses. Ele fala assim, ó, o que ele lembra? Ele lembra assim, ó: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Olha só, né? Então, a fé sem obra, ela não tem frutos, ela não consegue se sustentar. Então, ele vai lá e lembra, né, a fé e a vida desse povo. Aí ele fala aqui que eles puseram a fé em prática. Olha só, hein? Como, ó, aí ele vem um amor, ó: como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um combo, né? Um conjunto, né? Ela vem motivado. Primeiro você tem que ter esperança. Você tem que ter esperança. Não tem como você ter essa atitude, né? Se você não puser a sua fé em prática. Como e por que você põe a sua fé, o que você crê, o que você acredita em prática? Quando você tem amor pela obra e quando você tem esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário esse conjunto, esse mix de, né, sentimento, de desejo. Agora, sem a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, você não consegue arredar um palito. Você não consegue fazer nada. Nada. Você pode até ter uma fé, mas uma fé inativa, que não vai te ajudar, tá? Frutificar, não vai te ajudar. Por quê? Porque você, claro, o amor é tremendo. O amor é o princípio de tudo. Por isso que Jesus, né, ele coloca, o próprio Deus coloca que o amor move todas as coisas, né? Não adianta. Você não tendo amor, tá? Muitas vezes você nem tem esperança. Olha só, hein? No nosso Senhor Jesus Cristo. Você não crê, você não conhece, você não tem essa fé no Senhor Jesus Cristo, mas você tem amor. E você faz por amor. O amor, ele move tudo. Ele é a chave mestra da sua vida.
E mesmo você não defendendo, tá? Uma religião, um dogma, sei lá, uma fé religiosa, mas quando você tem amor por uma causa, você tem Jesus. Porque é a essência de Jesus, é o amor, né? Tanto que fala os 2 mandamentos mais importantes, é amar a Deus e amar ao próximo. E quando você ama o próximo, você defende esse próximo, né? De alguma forma. Então, tem muito. O Tiradentes, vamos botar Tiradentes, né? Porque ele foi um mártir, foi uma pessoa que defendeu uma causa, uma cidade, né? Ele defendeu o povo mineiro, morreu por Minas para defender a causa dele. Por que ele faria isso? Por que ele se permitiria morrer por isso? Porque ele tinha amor à cidade, ele tinha amor né, ao povo mineiro, então ele se doou, né, por uma causa. Mas a pessoa só se entrega, só se doa por alguma coisa quando ela ama, né? Ela tem um princípio de defender aquilo. Enfim, vamos lá, vamos ler esse versículo de novo, só que numa linguagem mais convencional, tá? Ele fala aqui de novo, ó. Lembramos continuamente, tá? Em oração, né? Diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. Se você não ama, você não vai se esforçar, tá? Você não vai se esforçar. Então, para começo de conversa, tudo que você quer na tua vida, você tem que amar. Se você quer uma família salva, né? Você pode até ter uma esperança em Cristo Jesus, na palavra, na profecia, na promessa bíblica, né? Que toda a sua casa será salva em Cristo Jesus. Mas, como pode você ter uma fé num versículo como se fosse, engraçado, eles acham que é uma magia. A partir da hora que eu crer, eu vou ler, eu vou repetir várias vezes esse versículo para mim, em voz alta, que toda a minha casa vai ser salva, é promessa do Senhor Jesus. Mas não está se esforçando para isso. Tá? Como assim? Né? Olha o que Paulo fala aqui, ó, que ele lembrava continuamente em oração, né, para Deus, né, o que os tessalonicenses, né, estavam demonstrando, né, porque eles tinham um trabalho que resultava da fé. Então você crê, você fala, né? Tem pessoas que ficam até estimulando, olha, quando for assim, você fala o versículo em voz alta, né? Para que isso enraize dentro de você, que se torne uma coisa visceral e aquilo ali vai se cumprir. Não, não vai se cumprir só porque você está falando, porque você tem uma fé, né, assim, não deixa de ser uma fé. Ai, olha, eu tô recitando isso, mas isso não funciona só em recitar, só em escrever, como se fosse uma magia, né? Tem muita força a palavra quando você fala, né, com fé aquilo ali. Mas a fé, ela tem que ter obra. Tem que haver amor por uma causa, por uma pessoa, por uma família. E quando há esse amor, você vai, né, com certeza, tudo que você vai fazer resulta, claro, vai resultar dessa fé. A fé vai te trazer o quê? A obra. O que? Mas antes de tudo isso, só acontece se você tiver amor. Então, o amor vai fazer você perseverar na tua fé e na tua obra. Olha que interessante. O amor vai fazer você perseverar, tá? Vai te motivar, vai te fazer você ter esforço, né? Porque você ama, você vai se esforçar por aquele marido, para aquele marido ser salvo, para aquela esposa, para aquele filho, para aquele, né, os irmãos, os primos, a sua família, como tudo que você ama, a sua cidade, seu condomínio, tudo que você ama, seu bairro, você pensa assim, não, eu vou mudar isso aqui, porque eu amo, isso vai mudar.
Isso vai ser transformado. Aí você vai ficar, né, falando aquelas frases feitas, né, que as pessoas mandam profetizar. Profetiza que acontece. A palavra tem poder. Ela tem poder, mas ela não tem poder se ela sair de forma vazia. Por que que um profeta do diabo, porque também o diabo tem os seus profetas, né, faz com que aquelas pessoas é motivada a uma inveja, uma cobiça, uma inveja, um sentimento ruim? Por eles terem um sentimento ruim, eles lançam uma semente, no caso é a palavra, né, de uma forma assim horrível, né, uma palavra, uma profecia ruim de morte na vida, ou no bairro, ou na cidade, ou na igreja, ou na família. Ela lança a sua semente de maldição. Por que que aquilo acontece? Poxa, mas eu sou um homem de Deus. Meu Deus, aquele pai... Gente, eu nem vou falar pai de santo, que parece até um preconceito. Parece que todas as pessoas que estão no candomblé, na umbanda, na quimbanda, são pessoas ruins e lançam maldição na vida dos outros. Mentira. Não tem nada a ver, tá? Com a fé delas, a doutrina delas. Nada a ver. Isso tem a ver com o amor. Elas são movidas por quê? Pela inveja, pela cobiça, pelo ódio, tá? Isso existe dentro de uma igreja evangélica, como existe dentro da igreja, dentro da fé espírita e qualquer outra fé. Até dentro do satanismo. Tem pessoas que amam ao próximo e não tem coragem de lançar uma palavra de maldição. E isso é, igual eu falei, né? Teve pregação aí semana anterior, que isso é um princípio. Aquela pessoa, ela vai contra, muitas vezes, aquilo que a doutrina pede, aquilo que aquela entidade pede. Olha, eu vou fazer esse mal porque eu quero destruir essa família, eu quero destruir essa pessoa porque eu tenho ódio, eu tenho inveja. E muitas vezes aquele satanista, aquele pai de santo, né, fala, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer mal pra ninguém se não tiver um motivo bem claro. Eu não vou simplesmente, gratuitamente destruir aquela pessoa. Então isso é um princípio da pessoa. Ela tem amor, ela tem um sentimento que vem de Deus, mesmo estando numa fé errada, contrária à vontade de Deus. Tá? Então eu não tô falando de fé. Não tô falando de princípio, de uma causa, de um amor, de uma coisa voluntária. Ela emana aquele amor e ela não consegue fazer nada de mal. Então, quando essa semente, essa palavra de maldição é lançada na terra com ódio, ela vai germinar, tá? E quando essa palavra é lançada na terra sem fé e sem amor, não vai ter causa. Então, as pessoas estão muito nesse negócio. Olha, repete pro irmão. Olha para o irmãozinho do lado e fala, olha, Jesus vai te fortalecer, olha, essa semana vai ser de bênção, olha, mas ela não acredita, tá? Ela é aquele negócio, uma foquinha, sabe? Sabe essas pessoas que elas são uma foquinha adestrada? Elas fazem porque o adestrador mandou, porque o pastor mandou ela fazer aquele repeteco de profecia. Elas repetem, mas elas não acreditam patavina do que elas estão falando. Isso não funciona. Por quê? Porque não existe amor pelo próximo. Elas simplesmente falam como se ela falasse aquilo ali e venham tomar lá da cá. Eu estou profetizando bênção, a bênção vai voltar para mim. Não, você está fazendo isso porque você quer bênção para a sua vida e você acha que Deus é bobo, que Deus não conhece seu coração, não conhece seu sentimento e você vai usar aquela palavra morta, né, para enganar a Deus. Você vai olhar para o irmãozinho de banco e vai falar, olha, Jesus disse isso, e que, né, essa semana vai ser uma semana de bênção, não sei o quê. Aí você solta aquela profecia vazia. Não tem poder nenhum, tá? Para curar ninguém, para abençoar ninguém, e tão menos para Deus olhar, né, e falar, poxa, ele abençoou, ele vai ser 1000 vezes abençoado. Não, porque você não fez isso com amor. Você não creu no que você falou. Então, por isso que quando eu não gosto de me perder, porque eu vou falando, eu não sei como o Espírito Santo de Deus está me usando, é complicado, porque eu vou falando, mas eu não sei como vocês estão entendendo o que está sendo falado. Só quero dizer que sem um amor ao próximo, sem amor a alguma coisa, a uma causa, sem um princípio, muitas vezes não bíblico, tá? Muitas vezes esse princípio não é bíblico, mas é um princípio que você tem e você respeita ele. Porque se você respeitar esse princípio, você está respeitando ao próximo.
Você tem um princípio de não fazer mal ao próximo. Então é muito engraçado que as pessoas elas são motivadas por muitas vezes palavras, aquele negócio de tipo de livro de autoajuda, né? O livro de autoajuda tem muito isso. Falar palavras, falar coisas positivas, mas não estimula a pessoa a crer em coisas positivas, somente em falar. Fala coisa positiva, mas a mente tá podre, a mente só tá pensando coisas contrárias àquilo que ela tá falando. Então não tem essa força que aquele livro, né, que aquilo tá te ensinando. Porque você fala, mas você não crê, dentro de você, ela não sai, aquela palavra não sai viva. E muitas vezes você recebe uma palavra, muitas vezes de uma pessoa que não tem a mesma fé que você em Cristo Jesus, mas ela tem amor, e ela tem princípio, e ela tem uma causa, né, que é falar coisas, mas falar com amor. Quando ela fala, ela realmente consegue te abençoar. E automaticamente ela está se abençoando, mesmo ela não crendo no Senhor Jesus, né? Mas ela crê na palavra proferida com amor, né? Então essas pessoas, elas têm um sentimento, tá? E esse sentimento, né, é movido pela fé, né? Muitas vezes na obra, tá? Mas a obra feita com amor. Então você vê, igual a LBV, né? A LBV é uma instituição de caridade espírita, mas eu tenho certeza que toda obra que são feitas lá dentro, né, que é distribuir comida aos pobres, que é ajudar as crianças, os idosos, tudo que é feito lá. A gente vê energia, a gente vê, né, a fé numa causa, né, um sentimento de amor pelo próximo. Isso faz toda a diferença. Então, o fato as pessoas estão entendendo que está ligado na videira verdadeira é só estar dentro de uma instituição que prega o verdadeiro evangelho. Não é. Por quê? Porque o que Deus quer é a fé, tá? A fé não só no verdadeiro evangelho, não é só você crer em tudo isso, mas tanto que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Deus deixa bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Então você tem essa fé. Agora, muitas vezes a sua fé está, olha só, está numa doutrina, numa religião, até no ensino que vem realmente de Deus. Você tem fé em tudo isso aí, mas você não tem fé em Jesus Cristo, que ele é o Senhor e que ele te recompensa. Aquele que busca ele com um coração genuíno, um coração puro. Você não tem essa fé. Você crê em tudo isso. Até porque, né, não é negócio para você crer o contrário. Mas aí a tua fé está dentro, está pautada em coisas erradas. Por quê? Ó, vou ler de novo. Ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não desagrada a Deus? Você acha que não? Você crendo no que é pregado na sua igreja? Você crê na Bíblia? Creio. Tudo. Você crê que quem se aproxima de Deus, né? Ele te recompensa, ele te abençoa? Creio. Olha só, você até crê na recompensa divina. Mas você não tem uma fé solidificada na existência desse Deus. É como se você acreditasse que se você fizesse agora alguma coisa, você
realmente teria uma recompensa, porque você acredita na sua obra, que você fazendo aquilo naquele exato momento, naquele tempo, você vai receber. Você está igual à fé dos espíritas. Você crê que se você fizer, se você falar com amor aquela palavra, você ter o sentimento de querer bem ao próximo. Olha só, eles chegam a ter uma fé que o querer bem ao próximo vai trazer alguma recompensa, alguma coisa boa para eles. E por eles terem esse sentimento verdadeiro, que é amar o próximo como a si mesmo, olha só, eles conseguem ter uma recompensa que vem de Deus, tá? Não vem do diabo. Que o diabo não recompensa ninguém. Agora, eles estão pulando o primeiro mandamento, o mais importante do mandamento, que é amar a Deus, que é acreditar na existência, na eternidade, que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus, que Jesus é o alfa, é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas, né? Eles não têm essa fé, é uma fé assim, momentânea, num ato, num momento, é pautada numa obra, entendeu? Então, isso destrói toda a sua fé. Você tem fé na Bíblia, você tem fé na sua igreja, o que é pregado na sua igreja, você tem fé na obra, né? Você pode ter até amor à obra que você faz. Você pode realmente deixar a palavra, né, sair da sua boca com verdade. Você não, Deus sondou o teu coração, viu que você está sendo verdadeiro, que você realmente crê no que você fala querendo bem aquele próximo como a si mesmo, mas falta uma coisa, tá? Você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele existe, que Ele ressuscitou e está à destra do Pai, que governa, né, tudo, a tua vida, né? Então, você vai ter que crer, aí quando você crê na existência desse Deus, aí você já baixa a bola, você já pensa, não adianta eu lutar com a força dos meus braços, não adianta eu ficar falando palavrinhas, né, refrãozinho, palavrinhas de efeito. Não adianta eu me esconder, porque Ele conhece meu coração, Ele existe. Ele sonda o mais profundo do meu ser e sabe quem eu sou. Não adianta esconder os meus pecados, né? Nada, porque você vai acreditar, você vai crer na existência desse Deus e que Ele sabe, Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você pensa, o que você gosta, o que você quer, o que você não quer, o que você crê, o que você não crê, né? O que você deseja, o que você não deseja, como você deixa sair a palavra da tua boca, se vem do coração, se é só uma decoreba. Ele sabe de tudo, tudo, não tem como você esconder nada. E se você não crê nesse Jesus ressurreto, você não é salvo. Olha que engraçado, bem interessante, né? Você tem que ter a certeza absoluta que Ele existe, que Ele vive, que Ele reina para todo sempre. Acabou! Muitas vezes você não precisa nada dessa paçocada de coisa. Você não precisa fazer nada disso. Mas a partir da hora que você crê nessa divindade, nesse Deus, na existência, na ressurreição, você é salvo. Você não precisa fazer nada disso. Muitas vezes você nem crê em tudo que está escrito na Bíblia. De repente você tem dúvidas, mas você crê que esse Jesus Cristo existe, que Ele morreu por você, que Ele levou seus pecados, tá? E que você tem um Criador, né? A partir da hora que você crê nisso, nessa existência, nessa ressurreição, você é salvo. Mesmo até duvidando da palavra de Deus. Por quê? Satanás, ele crê, o próprio Deus fala que ele crê na palavra, ele conhece a palavra, mas ele não é salvo e nunca vai ser salvo, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, entendeu? Ele crê, ele sabe, por ele saber, tá?
que Deus existe, porque ele sabe, né? Ele perdeu a salvação. Porque ele sabe e não crê. Você não. Você crê em tudo que você faz, tá? Mas você não quer dar honra e glória a Deus. Você dá glória e honra às suas obras, ao seu sentimento, às suas palavras sendo ditas com verdade. Você crê no seu sentimento. Então é por isso que as pessoas falam, mas que mal eu posso sofrer? Eu amo o próximo, eu não faço mal a ninguém, né? Muitas pessoas dizem isso. Meu coração é bom, meu coração não me condena. Então elas entendem que são salvas, são abençoadas por Cristo Jesus, por elas terem esse sentimento, essa autoexaltação, que Deus não se agrada. Dela crer nela, no sentimento dela ter caráter, dela ser uma boa pessoa. Mas ela falta com a fé na existência de Deus. Satanás, ele não... É óbvio, né? Ele sabe que Deus existe, né? Mas não dá honra a Deus, nunca deu honra a Deus, né? Ele se voltou contra Deus. Por isso que é Satanás, o opositor de tudo que vem de Deus. Ele é opositor, ele é anticristo. Ele se opõe a tudo que é de Deus, que é de Jesus, né? É uma situação que muitas vezes você não se opõe, mas você não crê em Jesus Cristo. Você crê nessa verdade, tá? Isso é o pior. Quando você crê em Jesus e não obedece, né? Aí você realmente é um ser suicida. Porque você crê nessa Bíblia, você crê na palavra que você ouve dentro da tua igreja, você não crê na obra, não crê nada disso, tá? Muitas vezes você nem faz obra, você nem ama o próximo, mas você crê em Jesus. Só que você não obedece a Deus. Você não quer obedecer. Você não quer dar honra a Deus. Você quer acreditar no seu caráter, no seu ato de justiça. Você é o seu juiz, você se acha justo, você é que olha para você e fala assim, não, eu não tô fazendo nada de errado, sabe? Você se justifica diante de Deus. A partir da hora que você se justifica diante de Deus, você perde a sua salvação. Porque você tem que entender que você depende de Deus, independente do que você acha, o que você faz de bom. Você depende de Deus estar te aprovando. Será que Deus te aprova? Será? Você tem que sempre pensar, será que se eu morrer agora, Deus, ele aprova tudo que eu estou fazendo? Ou ele vai reprovar o meu sentimento, o meu ato de justiça? Como que Deus me vê? Aí você crê na existência de Deus. A partir da hora que você se preocupa como Deus está te vendo, não como você está se vendo. Como você está se vendo não presta para Deus, tá? Satanás não. Ele sabe que Jesus Cristo existe, tanto que ele, dentro dos candomblés da vida aí, ele chama o homem de branco. Ele não tem coragem de pronunciar esse nome Jesus, né? O homem de branco, o homem da mão furada, o homem de branco. Geralmente é o homem de branco, até, né? Então é aquele negócio, ele sabe o poder que tem esse nome. E nem consegue muitas vezes proferir, falar, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Jesus, o próprio Deus fala, só quem crê em Deus, né? Só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue falar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem não tem esse Espírito não confessa isso. Então eles têm muita dificuldade, porque eles creem, mas não quer dar a glória, não tem condições dele falar, porque eles não estão sendo movidos pelo Espírito Santo. E tudo quando sai da boca, sai de uma forma mentirosa. Então o diabo é mentiroso. Por isso que quando ele prega o que ele diz ser verdade, não consegue convencer, né, a ninguém. As pessoas, eles não têm a certeza que está no caminho certo. Satanás não consegue ser convincente.
Então sempre vem um medo, sabe? Eles não têm essa esperança que nós temos, né? A certeza de uma vida eterna com Cristo. Eles não têm essa paz dentro deles, tá? Por quê? Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa paz, né? De uma vida após a morte, de uma eternidade, né? Então, a fé, ela envolve o quê? Confiança na lealdade, tá? No saber e na veracidade de alguém. Então, o que acontece? Quando você tem fé, você tem confiança, né? Que essa pessoa não vai te deixar na mão, que vai ser leal a você. Então, você sabe, você tem essa certeza, tá? Que existe esse alguém, né? Leal, que você pode confiar pro que deve na vida e na morte, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Não importa o que aconteça, tá? Você sabe dessa veracidade, né? Isso que eu tô te falando. Satanás, ele não passa essa veracidade, tá? Ele não consegue passar confiança nem lealdade. Então as pessoas, elas têm essa sensação de que tá sozinha quando começa a casa a cair, tá? Porque elas creem em tudo isso que eu falei, né? Bondade, né? Nas coisas boas que elas fazem, no sentimento, no querer bem ao próximo, até no amor, né? Que eu falei que é a chave mestra aqui. Mas se ela não tem fé, não crê, né, na existência de Deus, não crê, não tem confiança na lealdade de Deus, ela não tem paz em Cristo, ela não consegue viver em paz, né? Porque Jesus Cristo, ele fala que ele é o príncipe da paz. Não tem como você ter paz sem Jesus. Então, tudo isso aí você pode ter, mas na hora, né, que você precisa descansar no Senhor, esperar no Senhor, você não consegue, né? Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, eu acho que eu não vou lá, mas eu tenho quase certeza sim que fala, né, que Pedro, ele afirma, né, que a fé é preciosa mais que o ouro. Olha só, Pedro, ele coloca a fé, né, mais preciosa do que o ouro, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer coisa, porque você tem certeza que Jesus Cristo existe, né? Abraão também, ele passa, né, por essa confiança em Deus, né? E o que acontece? Quando ele confia em Deus, ele, né, quando ele envolve essa confiança em Deus, né, ele sacrifica, né? Olha, ele chega a sacrificar, né? Ele obedece, ele entrega o filho dele, Isaque, para ser sacrificado. Olha que certeza louca, matar o filho que ele amava, o filho da promessa, né? Que ele esperou por tantos anos. Por que ele age dessa forma? Né? Ele até largou, ele deixou a parentela, o pai, ele deixou a família, né? E seguiu, né, para um lugar totalmente desconhecido. Lá em Gênesis 11, se você ler lá, 1, né? Gênesis 1, do 1 em diante. Hebreus também, 11, do 8 em diante, vai falar isso. Então, ele larga também, né, a terra dele. Por quê? É porque ele confia. Ele confia que Jesus, que o próprio Deus, no caso, né, que Jeová, vai recompensar aquela pessoa que renuncia, né, porque está buscando mais conhecimento, mais intimidade. Então, é isso que eu estou falando, apesar da difícil ordem divina, que não foi fácil, foi uma ordem difícil de você obedecer, né? Essa ordem, eu acho que foi uma prova de fé tremenda de Abraão, né? Que é matar seu filho. Olha só, gente, é o único filho dele, né? Abraão nem discutiu com Deus, nem lembrou da promessa, nada.
tem que chegar e falar para o Senhor, mas o Senhor me prometeu que eu seria pai de uma nação e que não sei o que, não sei o que. Não, ele não questionou nada. Ele simplesmente foi lá e provou que ama a Deus. Em primeira, né? Em primazia, que ele ama a Deus mais do que o filho da promessa, né? Que ele ia se tornar uma nação numerosa. Deus prometeu tudo isso para Abraão, né? Lá em Gênesis 12, acho, tá? Aí vocês leem lá, Gênesis 12 que tá isso aí. Aí eu não sei, gente, eu sei que tudo fica em Gênesis 2, aí você vai lendo, não vai lendo 2, aí tem o... não adianta, eu não vou lembrar aqui, tá? Hebreus 11 eu sei bem, né? Do 19 em diante você vai ver. Que a gente vai ver que a fé, né, que nós temos exatamente isso que a gente está lendo aqui em 1 Tessalonicenses, ela resulta em esperança. Por que será que ele não questionou, que ele não discutiu com Deus, não bateu o pé? Ele simplesmente ofereceu o filho dele. Porque ele tinha esperança que o filho dele ia ser ressuscitado naquele momento. Olha só, ele tinha tanta esperança. Por isso que eu falo, a fé resulta em esperança, lá em Hebreus 11, 19. Aí você vai ver. Você lê, medita nisso aí. Você vai ver que a sua fé, né, vai trazer esperança para o seu coração. Quando você tem esperança, na coisa mais louca, mais absurda igual a Abraão, que foi na ressurreição de Isaac, ele nem parou para pensar. Falei, peraí, mas Deus me prometeu, né, que eu ia ser pai de uma nação numerosa. Ele não parou para pensar, peraí, mas por que ele tá me pedindo para matar meu filho? Sacrificar meu filho? Não, ele pensou o contrário, ele teve o pensamento mais difícil. Ele pensou o quê? Não, eu vou matar, vou provar o meu amor, né? Deus vai ver, né, que eu creio, ao ponto de sacrificar Isaac, porque eu creio que a promessa vai se cumprir. Não importa se eu enfiar essa adaga no coração de Isaac, ele vai ter que ressuscitar, porque ele me fez uma promessa. E quem fez essa promessa não mente, não é homem para mentir, é fiel para cumprir a promessa. Olha só que loucura. Ele consegue ter uma fé mais louca, porque ele crê na ressurreição. Ele não teve dúvida. Por quê? Por que ele não teve dúvida que Deus ia ressuscitar Isaac? Porque ele não duvidava da promessa. A promessa era mais forte do que o ato dele, a atitude dele de matar. É loucura, é loucura. Mas a fé resultava em esperança. Então você espera o melhor de Deus. Quando você espera o melhor de Deus, né? Resulta em quê? Em se cumprir a promessa. Muitas vezes Deus vai fazer essa provinha com você em algumas situações. Da coisa mais louca. Mas você vai sempre pensar, não importa o que estou passando. Eu creio na existência de Deus. E ponto. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar essa fé, essa esperança no seu coração. E a hora que você tem essa esperança, essa fé que resulta nessa esperança, acabou. Aí sim. Aí as coisas começam a germinar, começam a dar fruto. Tudo que você fizer, você vai fazer com esse princípio. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, de toda a minha alma. Porque você tem uma fé realmente fundada na existência de Deus. Não importa o que aconteça, a promessa vai se cumprir na sua vida. Porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Deus é fiel e vai recompensar aqueles que o buscam. Aí vem aquela perguntinha, né, lá de 2 Coríntios 5, versículo 7. Por que a gente vive pela fé e não pelo que a gente vê? Por que será? Que loucura, né? A gente vive pela fé, porque o teu coração está cheio de esperança. Você espera com certeza que Deus vai te atender, que Deus vai te recompensar, tá? Então você tem uma fé viva dentro de você. Você não tá nem aí, você não tá vendo nada, mas você crê, tá? Efésios também fala, lá em capítulo 2, né, versículo 8, 9, né, que fala da salvação,
né? Que você é salvo pela graça, por meio da fé. Então a fé é mais importante do que qualquer coisa, porque a sua salvação é imerecida. Olha só, você só vai ser salvo porque você crê primeiro. Não tem nada a ver com a sua obediência à lei. Nada a ver. Se você ler Romanos 2 lá, você vai entender. Não é pela sua obediência à lei, mas é pela sua fé nessa existência, nesse Jesus, tá? E ele ainda fala, né, que isso, né, que essa fé, olha só, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Até a sua fé é dom de Deus. Aí entra aquele negócio que a gente tá falando. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Olha só. Não é por obras, para que você não ache que você é o seu próprio Deus. A sua consciência, às vezes te condena, né? Às vezes te absorve. Não é você o seu Deus. Não é você seu juiz. Então não é por obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus a sua fé. Você é salvo pela misericórdia. A sua fé é dom de Deus. Tá? Então é muito importante. Tudo que você fizer, fazer por amor. Que quando você faz por amor, quanto mais amor você tem, mais a sua fé desenvolve. Mais ela desenvolve. Né? Quanto mais ela desenvolver, mais esperança você tem no Senhor Jesus. Né? E aí, é claro, tudo vai resultar, né, na fé. Porque aí você faz qualquer coisa pela fé. Você consegue caminhar pela fé. Porque você tem esperança, não só para essa vida. E foi o Hebreus 11, né, que eu comentei aqui, né, que fala, né, aí eu vou tentar falar, né, assim mais ou menos, que fala que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Aí entra a esperança. Olha que legal. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você espera viver, ter uma eternidade com Cristo, né, ter uma vida abundante, como João 10:10, que, né, o próprio Deus fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Se você tem essa certeza fundamentada em Cristo, você, né, é aquele negócio, a sua fé, né, é a certeza daquilo que você espera. E a prova das coisas que não vemos. Olha só. Você vai ter uma fé, né, naquilo que você espera, mesmo que você não esteja vendo. Tá? Mesmo que você não esteja chegando. Mas aí ela vai, aí entra aquela palavrinha que eu sempre gosto de falar, né, que não tem que ver para crer. Tem que crer para ver. Ela se materializa na sua vida. Porque, né, você vai esperar uma coisa que você não está vendo. E essa esperança é resultado da sua fé, é a certeza, né? A certeza que você tem. A fé é essa certeza. Né? Então, aquele negócio, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, olha só, se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Foi o que eu falei agorinha. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, porque você se aproxima dele, né? Mas você precisa crer na existência. E que essa existência, independe do que você está passando, ele vai te recompensar. Ele sabe o que é melhor para você. Então você sabe que você está buscando, você está no caminho certo, você crê nele, independente se é para a vida, se é para a morte. Porque, né, o próprio Deus fala que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem os anjos, nada pode te separar do amor de Deus. Então, que medo? Por que você está sem paz? Por que você está desesperado desse jeito? Se nada pode te separar do amor de Deus. E você crê na existência dele, você crê que ele ressuscitou. Então, peraí, se você crê, então você pode ficar tranquilo, né? Tanto vivendo nesse mundo quanto, né,
em Jerusalém Santa, quando você sair dessa terra, sair, né, da sua carne, né? Então é muito bom. A Bíblia, ela tem que ser lida, né, com essa certeza de que Deus está falando com você. Não é fé só numa palavra solta, só num refrão, só numa palavra positiva, né? Não, você tem que crer que esse Jesus Cristo, ele é a palavra. Ele se fez carne. Ele é a palavra. Quando você lê com essa fé, tudo muda na sua vida, né? Tito capítulo 1, versículo 2 fala que a fé, olha só, é conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Olha que legal. A fé em Jesus está nessa existência. Olha só, esse é o conhecimento, esse é o mistério, tá? É o selo que vai abrir, Deus vai mostrar para você quem ele é. Porque a partir da hora que você tem essa fé, aí vem, né, o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, né? Porque a partir da hora que você tem essa fé, né, você tem a fé numa vida eterna. Você espera a sua vida. Você sabe que você está morrendo a cada dia, mas você sabe que você vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Aí vem no finalzinho, ele fala assim: a qual Deus que não mente, olha só, prometeu antes dos tempos eternos. Aí você vai falar: peraí, então antes do mundo, antes de tudo existir, Deus, ele não pode mentir. Ele te promete antes dos tempos eternos que o quê? Que você vai ter uma vida eterna, né? Então você vai ter essa esperança na sua vida com Cristo, tá? E várias outras palavrinhas que vão encaixando, que vão falando, né? Que você vai alcançar essa fé. Porque você vai ter que primeiramente crer na existência de Jesus. Aí Deus vai te colocando, né, essa esperança que você vai ter uma vida eterna com ele, que lá não tem choro, lá você não vai chorar, lá você não vai sofrer, lá você não vai passar. Engraçado, hoje eu tava até falando com a minha filha assim, a gente acordou, né, aí a gente ficava falando, antes de levantar da cama, a gente fica conversando, cogitando, pensando. Aí eu falei: Natália, eu não acredito no inferno. Assim, gente, esse é pensamento meu, tá? Eu não tô afirmando nada, mas eu falei: eu não acredito no inferno sem hierarquia. Eu acredito que, como existe várias moradas no céu, eu acredito que o inferno também tem isso. Pessoas que muitas vezes... É como se existisse, assim, andares, sabe? Eu vou montar um prédio. Tem um que vai para o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, e tem muitas vezes um que vai lá para o inferno, sabe, de fogo, né? Lago de enxofre e fogo, de sofrimento, de tortura. Mas eu acredito, como Deus é um ser inteligente, eu não acredito que seria só isso. Eu acredito que é como se você fosse para o pior lugar do Haiti e tivesse que viver toda a sua eternidade passando necessidade, dor, sofrimento, angústia, opressão, né? Sem um Espírito Santo. E você sofrendo, rangendo o dente de desespero, sem um Deus para te aliviar, te trazer paz para o coração. Para mim, o inferno seria mais ou menos isso. Que você ia ter esse sofrimento eterno. E o céu é o contrário, é como se você estivesse vivendo na Suíça. Eu até falei isso com a Natália. Como se a gente estivesse na Suíça, o melhor lugar, né? Então existe hierarquia. Eu acho que nem todo mundo vai conviver com Abraão, por isso que Jesus fala que há várias moradas no céu, patamares, galardões, e no inferno eu também acredito, sabe? Que vai ter muitos desavisados que vão para o inferno e vão viver no pior lugar do inferno, como também em lugares que são insuportáveis. Que eu até comento que a terra perto do inferno é o céu. É assim que eu vejo o inferno. A terra, nosso planeta, perto do inferno, é como se fosse o céu, olha só, o paraíso. E é como se você estivesse hoje morando no paraíso, se você comparasse isso aqui com o inferno.
Isso eu tô falando de um Haiti da vida, do pior lugar da Índia, sabe? Mas pior, de uma nova, do pior lugar, né, de um país. É como se você estivesse morando no céu, no paraíso, perto do inferno, perto dessa hierarquia, dessa, né, como eu coloquei, dessas moradas no inferno. E o inferno, né? Aí no caso, a terra perto do céu é como se fosse o inferno. Olha que interessante. Você mora no inferno. Você pode morar no melhor lugar do Brasil. Ah, eu moro em Ipanema, né? Eu moro na Suíça, melhor lugar, né, do mundo. Você está no inferno. Você se imagina uma pessoa que mora na Suíça, comparado ao céu, está no inferno? Não. Para você ter uma noção. Você não sabe. Deus fala que não sobe ao seu coração o que ele tem guardado para você. Então, meu filho, faça tudo para ir para o céu. Tá? Não importa como é o inferno. Eu acredito que tem inteligência, Satanás também, né? Ele vai trabalhar com inteligência, né? Mas você vai estar debaixo de uma autoridade falida, né? Que vai ser a sua autoridade ali. Imagina, Satanás ser o seu juiz, né? E você tá debaixo daquilo ali. Daquela hierarquia, daquela... Imagina, você já se pensou, né? Que nunca mais você vai sair daquilo ali, daquele mundo fedido, nojento, com tortura, com choro, né? Tá se lamentando, por que eu não fiz, por que eu não me arrependi, por que eu não criei, por que eu não... Imagina, adianta, não vai adiantar mais. Eu falo, você quer acreditar em Deus? Acredita que o diabo existe. Acredite que o inferno existe. Porque a pessoa, para acreditar no céu, ela precisa acreditar no inferno. A pessoa que não viu Satanás, não viu o inferno, ela não crê num Deus. Gente, Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é fiel para fazer a palavra dele se cumprir na tua vida. A palavra dele vai se cumprir de bênção ou de maldição. Creia, tá? Não acredite, não seja tolo achando que você não vai responder pelo que você está fazendo. Vai haver, tá? Justiça. Deus é Deus de justiça, mas é Deus de juízo. O juízo tem que se cumprir. Não tem como. Deus é juiz. Aí a pessoa fala, mas Deus é justo. Mais um motivo para você se preocupar. Porque o juízo dele vai se cumprir. O que você fez, tudo você vai responder, tá? No dia final, no dia do julgamento. Deus é justo. Como pode você se justificar diante de Deus se ele fala que é trapo de imundícia a sua justiça para ele? Então, é muito preocupante, né? Eu nem sei, gente, eu tenho mania de falar, só Jesus sabe, né, que vocês estão entendendo isso aí do outro lado. Mas eu gosto muito de conversar, tá? Então eu tenho muitas essas conversas assim, é interessante, tá? Cuidado com essa certeza, né, de salvação nas suas obras. Cuidado. Enfim, né? Vamos ler agora 1 João 5, versículo 4. Ó. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, tá? Então, quem é nascido de Deus vence o mundo, né? A partir da hora que você tem essa fé no Senhor Jesus. Aí você tem esperança, e aí você tem obra de amor, né? Você dá fruto, tá? E 1 Coríntios 16, 13 também, ó. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Tudo, gente, acaba em fé. Olha outro aqui que eu abri aqui, ó. Efésios 6,16. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando você tem fé, você não deixa o diabo falar na tua mente. Você não deixa ele te oprimir, né? Ó, setas inflamadas do maligno. Ele inflama a tua mente, né? Aí Tiago 1,3, ó, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, tá?
Ó. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aí você persevera, você continua, você tem esperança, você não tem medo, você não duvida mais, né? Gálatas 2:20, ó. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que legal. Então agora que você tem fé no Filho de Deus, acabou. Você crê que Ele te amou primeiro e se entregou por você, que foi crucificado, a sua natureza humana foi crucificada com Ele, né? Porque não é você que vive mais, mas Cristo vive em você. Ele dominou toda a sua natureza humana, toda a sua natureza pecaminosa, né? Então a vida que você vive agora, você, olha só, não vive mais no corpo, né? Na carne, a carne não te domina mais. Você vive pela fé no Filho de Deus. Olha que legal. É muito legal, né? Então é muita coisa, gente. Tá? E nos dias atuais ouvimos muito falar, né, na força de acreditar. Igual eu falei do livro de autoajuda, né? A gente tem muito esse negócio, você tem que acreditar, não sei o quê. Então as pessoas estão muito assim, né? Segue uma religião porque acredita na religião, tem que acreditar no que o pastor está falando, tem que repetir o que o pastor manda repetir, né? Vemos muitas vezes vários autores de vários livros ensinar que tudo é possível. Aquela pessoa que crê, tudo é possível. Eles falam e você crê, né? Mas o princípio de tudo, né? É você crer no Filho de Deus. Mas aquele negócio, quando você fala, não, tem uns livros aí de autoajuda que disse, né, que tudo é possível aquele que crê. Tem um monte de livro que fala isso aí. Mas muitas vezes você vai crer, né, em coisas que Deus não quer para você. Olha que coisa engraçada. Tem coisas que você quer e você bota a tua fé, parte para cima, mas não, Deus não quer para sua vida. Muitas vezes Deus fala assim, não, eu não quero te curar. Não vou te curar. Não é momento ainda. Vou deixar Satanás te esbofetear mais um pouco para quebrar esse orgulho. Então, várias outras situações. Não, que a pessoa, ela quer prosperar, ela quer abrir uma empresa. Mas muitas vezes Deus fala assim, não, mas eu não te chamei para ser um médico, eu não te chamei para abrir essa empresa. Eu quero você como um missionário, eu quero você, né, andando igual andarilho de uma cidade para outra, de um país para outro. Você não vai ter nem casa própria, eu não quero que você tenha nem casa própria. Você vai morar de aluguel pro resto da tua vida. Olha só. Só que você crê que você vai ser próspero, que você vai ser um empresário, que você vai ser um médico famoso, sei lá o quê. E Deus fala, não é isso que eu quero para você. Então o que adianta crer em tudo isso, se não é da vontade de Deus? Você pode se frustrar. Então essa frase, ela foi dita por Jesus, lá em Marcos 9:23, que tudo é possível ao que crê. Mas não é crer em autores desses livros de autoajuda, não. Porque eles também repetem isso, tá? Eles têm fé numa religião, eles têm fé, né, em palavras de efeito, né? Mas é isso que eu tô falando. A pergunta, né, é você fazer para você mesmo. Peraí, eu creio em quê? Em que eu tô crendo, tá? Então, enquanto você crê nesses palestrantes da vida aí, de livro de autoajuda, afirmando, né, que você é o seu próprio Deus, né, que você crê vai acontecer, né, aí você começa a crer na sua capacidade, na sua força. Jesus, ele nos encoraja a crer em Deus, olha só, não na sua força, não na sua capacidade, tá, de fazer grandes obras, não, ele só manda você crer em Deus. Aí entra, né, a humildade, tá? Baixar a bola e ver, né? E buscar saber a vontade de Deus.
né? Então, o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia, orar diariamente, né? Assim, realmente, a sua fé, ela vai aumentar, ela vai crescer. Você vai ver o poder de Deus, né? Operando na sua vida a cada dia. Quem tem fé alcança tudo, gente, tudo. Tá? Mesmo em circunstâncias assim dificílimas, mas obviamente tem que saber se é da vontade de Deus. Alcança, mas tem que saber o querer de Deus. Você tem que estar nessa comunhão aí e ter a humildade de fazer igual a Abraão. Eu não queria sair da minha terra, puxa, mas vou ter que sair. Eu não queria sacrificar meu filho, mesmo sabendo que Deus tem poder para ressuscitar, mas eu vou sacrificar. Entendeu? Enfim, gente, vamos finalizar aqui. Deus fala aqui mais um pouquinho. Vamos só ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar. Versículo 4, né? De 1 Tessalonicenses, ó. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, tá? Deus escolhe cada um, mas é aquele negócio. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, tá? Ele escolhe, mas primeiro ele chama, aí depois que ele vai selecionar quem ele vai escolher para ele, ó. Pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e com a certeza, né, a fé de que esta mensagem é a verdade. Tem que crer realmente que essa mensagem é verdade, ó. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberão a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo, tá? Olha só, embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Olha só como é que é diferente a alegria daquela felicidade mentirosa. A alegria, né? A alegria da salvação. Jesus, né? É a nossa alegria, é a nossa paz. Então, acabou. Essa alegria ninguém pode roubar de você, ó. Deste modo, vocês se tornarão um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Olha que legal. A notícia, ó, sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, voltem do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Olha a fé, olha só a fé. Essa é isso que eu estou te falando. É essa fé que Deus quer. Eles mudam, eles largam os ídolos, ó. Eles sofrem por causa dessa fé, ó. Elas contam, as pessoas contam, também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, voltem do céu. Eles creem nessa vinda, ó. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. E olha só, e até hoje as pessoas brincam, né? Minha avó andava de bicicleta quando as pessoas falavam que Jesus, né, estava vindo, e até hoje não vê, né? Assim, escarnecem, tá? Lá em Mateus 6,10 fala, ó, venham o teu reino, ó, venha o teu reino. Olha que legal. Interessante, né? As pessoas antigamente, né, tinham muitas vezes mais fé do que naquela época. É engraçado, devia ser mais tranquilo. Hoje a gente vê, né, acontecer tudo. Mateus 5 se cumprindo, Mateus 24 se cumprindo, tudo, as coisas. A gente está vendo a volta de Jesus, mas as pessoas estão brincando, né? Tem gente se casando até com holograma, né? Tem gente se... Olha, gente, tem tanta aberração que se eu ficar aqui, eu fico aqui 2 horas falando de quanta loucura que a gente vê. Né? Coisas loucas, e mesmo assim as pessoas ainda duvidam da volta de Jesus, né? Tanta coisa, o rio Eufrates se secando e várias outras coisas, profecias se cumprindo,
E, infelizmente, as pessoas ainda continuam achando que Jesus tá mentindo. Tá dando tempo, gente. Tá só dando tempo para vocês se arrependerem. Enfim, gente, ó, chegou, né? Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Quem for receber essa pregação, tá em áudio, porque vídeo não dá para entregar para todo mundo, nem todo mundo tem boa internet para abrir vídeo. E aí, querendo compartilhar, é leilalima.com ou missionária Leila Lima pela Misericórdia. Vai lá no canal, ouça as pregações antigas, tá bom? E é isso aí. Fica na paz. Beijinho para vocês. Até semana que vem.